Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, do meu canal. Quem está falando aqui é o Ronan. E hoje a gente vai falar dos tipos de fração. É uma coisa rápida, uma coisa elementar, uma coisa básica, mas que eu acredito que seja importante a gente entender a nomenclatura e já pegando gancho para o entendimento de números mistos. Então, existem alguns tipos de fração. A primeira é a fração que a gente chama de fração própria. A segunda é a fração que a gente denomina de imprópria. A terceira é a fração que a gente chama de fração equivalente. E a quarta é a fração com números mistos. Então, a gente vai seguir essa linha de raciocínio aqui. O que é uma fração própria? Lembra que eu te falei que fração é a parte pelo todo? Quando a gente pensa numa fração, a gente imagina que o numerador seja menor que o denominador. Porque essa é o objetivo de uma fração. É representar uma parte pelo todo. Então, o que seria uma fração considerada própria? É uma fração cujo o numerador ele é menor do que o denominador. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 sétimos, isso é uma fração própria, porque justamente o 3 ele é menor do que o 7. Então, quando a gente tem o numerador menor do que o denominador, essa fração é uma fração própria. Lembra que uma fração, o objetivo dela é representar a parte pelo todo. Então, faz muito sentido perceber que o própria é porque justamente é uma fração que ela tá justamente executando a sua função, que é representar a parte pelo todo, ou seja, a parte com certeza tem que ser menor do que o todo. Então, se eu tenho 4 quintos, isso é uma fração própria, porque o 4 ele é menor do que o 5. Se eu tenho um meio, isso é uma fração própria, porque o 1 ele é menor do que o 2. O numerador é menor do que o denominador. O antecedente é menor do que o consequente. O dividendo é menor do que o divisor. Se eu tenho 8 nonos, isso aqui é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Se eu tenho 17/32 avos, isso é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Perfeito. A fração própria é isso. O que seria a fração imprópria? Basicamente, o oposto. A fração imprópria, ela já é uma fração na qual o numerador ele é maior. Então, se eu tenho 7 quintos, isso aqui é considerado uma fração imprópria. Isso aqui seria uma fração imprópria. Se eu tenho, por exemplo, 8 terços, isso aqui também é considerado uma fração imprópria de porque o numerador ele é maior. O numerador é maior do que o denominador, logo é uma fração imprópria. Se eu tenho, é, é, se eu tenho 4 terços, isso é uma fração imprópria. Se eu tenho 5 meios, isso é uma fração imprópria. Beleza? Fração própria, numerador, ele é o numerador na fração própria. O numerador na fração própria ele tem que ser menor do que o denominador. Na fração imprópria, o numerador ele já tem que ser maior do que o denominador. Isso está claro? Tem que ser maior. Esse sinal de maior, justamente, ele aponta, essa abertura aponta para o maior, então eu sei que 2 é menor do que o 3, ou seja, o 3 é maior do que o 2, porque justamente na notação de intervalo a abertura está apontando para o 3. Então a abertura ela aponta para o maior. E a gente tem as frações equivalentes, que são justamente as frações que, como a gente falou, a gente viu lá na parte de divisão, são as frações, na parte, na verdade, de simplificação, são frações que apresentam o mesmo quociente. Então, se eu tenho um meio, isso aqui é a mesma coisa que 2 quartos, que é a mesma coisa que 3 sextos, que é a mesma coisa que 4 oitavos. Por que, Rona, que são a mesma coisa? Ou seja, são equivalentes, porque apresentam o mesmo quociente. O que seria ter o mesmo quociente? O resultado dessa divisão, dessa divisão, dessa divisão, dessa divisão, resultado dessa fração, dessa fração, dessa fração, dessa fração, o resultado dessa razão, dessa razão, dessa razão, dessa razão, vai ter o mesmo quociente que eu vou chamar de K. Vai ter o mesmo resultado, que nesse caso o K vai ser 0,5. Se tu dividiu um meio, dá 0,5. 2 por 4, 0,5. 3 por 6, dá 0,5. 4 por 8 dá 0,5. Então, fração equivalente, ela é dessa maneira, justamente o que? Frações que possuem o mesmo quociente. E a gente tem os números mistos. O que é um número misto, cara? O número misto é um número que tem parte inteira e parte fracionária. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 3 sobre
a gente tem essa representação aqui, ó. 3 e 2 terços. Isso aqui é a representação do número misto. O Enem gosta muito de cobrar esse tópico, e eu lembro que eu acho que eu errei, não sei se eu errei ou se eu cheguei a acertar, mas demorei muito, para fazer aquela questão de polegadas da prova, se eu não me engano, foi retrasado passado, porque eu não sabia número misto. Não sabia, e hoje eu já matei essa lacuna. Por quê? Porque o número misto é muito fácil. Ah, Ronan, isso aqui está multiplicando, né? Isso aqui está multiplicando. Eu lembro que tu falou que justamente se não tem o número está justamente na forma natural, inteira, barra inteira, a gente simplesmente observa ele que ele está sobre 1 e multiplica pela outra fração, numerador com numerador, dá 6 sobre 3, isso aqui, 6 por 3 dá 2, e essa é a resposta? Está errado. Está errado. No número misto, a gente não tem uma operação de meio, de produto, de multiplicação. Então, se a gente tem 3 com 1 meio, pode ser. A gente não tem uma operação de produto aqui. Não é um produto. Não é um produto. Aqui a gente está diante de uma soma. Ou seja, a gente está diante de o quê? 3,5. A gente está diante de um 3,5. Ronan, como assim? Fiquei confuso. Primeiro, a gente entendeu o que é número misto. O número misto é um número que tem a parte inteira e a parte fracionária. Como que a gente opera? A gente vai operar da mesma forma que a gente operava com soma ou subtração de frações. O que na verdade é esse 3 com este 1 meio? É um 3 mais 1 meio. Simplesmente isso. E a gente já sabe trabalhar com soma de frações. Para a gente trabalhar, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que botar no mesmo denominador. Para virar o mesmo denominador, eu sei que aqui embaixo está 1, aqui vai ter que ser justamente o mínimo múltiplo comum ou algum múltiplo, que no caso é o 2. Para o 1 virar o 2, ele teve que multiplicar por 2. Para o 2 virar o 2, ele teve que ser multiplicado por 1. Passa esse aqui, vai subir multiplicando, 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 1 é uma soma, dá 1. Isso aqui dá 7 sobre 2. Faz sentido, né? Porque se eu falei que justamente esse cara é 3 meios e esse aqui é 3 meios, faz sentido perceber que ele é o 7 sobre 2, porque 7 sobre 2 dá 3 meios. Então, se eu tenho 4, 2 terços, na verdade, eu tenho 4 mais 2 terços, que na verdade eu tenho justamente o quê? Uma soma de frações, sendo aqui embaixo considerando 1. Para virar o 3, multiplicou por 3, e para virar o 3, multiplicou por 1. 3 vezes 4 dá 12, 1 vezes 2 dá 2, 2 mais 12 dá 14 sobre 3, e essa é a minha resposta. Isso é número misto, número que tem parte inteira e parte fracionária, mas existe uma forma muito mais eficiente da gente trabalhar. Se eu tenho uma parte inteira, tenho 7, e eu tenho uma parte fracionária, eu tenho um número misto. Para a gente encontrar a forma fracionária íntegra desse número misto, o que a gente pode fazer? A gente simplesmente multiplica o denominador pelo número inteiro. A gente multiplica a gente multiplica justamente o denominador pela parte inteira e depois o resultado a gente soma. 3 vezes 7 dá 21. 21 mais 2 e tu mantém justamente o denominador. Isso aqui vai dar 23 sobre 3. Se tu for perceber, se tu fizesse da maneira tradicional, daria a mesma coisa. Então, se eu tenho 7, nesse caso 7 mais 2 terços, a gente tem o quê? Mantém justamente aqui é 1, então vai ter que virar o 3 esse denominador. Para virar o 3, multiplicou por 3. Para virar o 3, multiplicou por 1. 3 vezes 7 dá 21. 1 vezes 2 dá justamente 2. Isso aqui dá 23, que é a mesma resposta que estava aqui em cima. Mas essa forma aqui é muito, mas muito mais eficiente. Então, se eu tenho, por exemplo, o 5 4 quintos, o que a gente acabou de aprender? A gente... Que isso, mano? Cadê? Aqui. O que a gente acabou de aprender? A gente multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador. 5 vezes 5, 25. 25 mais 4 dá 29 quintos. Isso aqui também se aplica para número negativo. Então eu quero que tu visualize. Quando tu visualizar isso, eu quero que tu já perceba que isso aqui é uma soma. É uma soma de frações. No caso aqui, claro, o 5 sendo com o embaixo. Beleza. Mas eu quero que tu imediatamente aplique essa mesma linha de raciocínio quando tiver um negativo. Então, se eu tenho, por exemplo, um 6 menos um 6 sétimos,
Isso aqui a gente pode visualizar também como um número misto. Ou seja, a gente pode fazer a mesma coisa. Multiplica, e nesse caso aqui tu não vai somar, tu vai subtrair. Então 7 vezes 6 dá justamente 42. 42 menos o 6 vai dar 36 e mantém justamente o denominador. Então, tanto para soma quanto para subtração, a gente tem a mesma linha de raciocínio. Então, se eu tenho 3 menos 9 onzeavos, o que a gente vai fazer? A gente multiplica, e nesse caso, que é uma subtração, vai subtrair o resultado do numerador. 11 vezes 3 dá 33. 33 tira 9, 23 devolve 1, 24 e mantém o denominador. Então, pronto. Essas são as principais linhas de raciocínio acerca do número misto. Quando a gente está diante de número misto, inclusive dos tipos de fração. Tá? De fração. A gente viu que existe a fração. Cadê? Acho que apaguei. Mas a gente viu que existe justamente os tipos de fração equivalente, frações próprias e fração imprópria. Fração própria, o numerador ele é menor do que o denominador. Imprópria, já ao contrário, o numerador é maior. Nas frações equivalentes, a gente sabe que elas são equivalentes porque possuem o mesmo quociente, e a gente viu que o número misto é justamente o número que tem a parte inteira e a parte fracionária. Então a gente simplesmente opera com denominador multiplicado pela parte inteira e realizar a operação. Se for soma, tu vai somar esse resultado com o numerador. Se for subtração, tu vai subtrair este resultado do numerador. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Falou!